Gravando. Boa noite. Hoje a gente tenta terminar a lei de drogas, tá? E entrar em Maria da Penha. Eu vou fixar aqui na aulazinha a referida lei, tá? Só um momentinho, por favor. E aí você me dá o feedback se tá aparecendo aí para vocês ou não. Tá aparecendo? Uma janelinha, lei 11.343. Ok? Sim. Então vamos lá. Eu lembro que a gente avançou até o artigo 60 e pouco, certo? E aí falta bem pouquinho agora. E a gente tenta matar a lei de drogas hoje e já entrar em Maria da Penha, que é um pouquinho mais extensa. Salvo o melhor juízo, eu vou começar do 60. Só um momento, por favor, aqui. Não sei se foi 62, não consigo lembrar, teria que ver o último vídeo. Mas eu vou ter que começar de um ponto que a gente consiga entender. Só um minuto. Capítulo 4, ou 4, que diz assim, ó. Aí o 60, né? Tá todo modificado aqui, é porque perdeu a validade, tá? Então, o artigo 60 diz assim, ó. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação. Quem é assistente de acusação? Assistente de acusação é aquele personagem, né, que vai ajudar o órgão acusador, que é o Ministério Público, tá? A requerer o quê? A condenação lá daquele réu. Ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, que é o delegado de polícia, poderá decretar no curso do IP, inquérito policial, ou da ação penal, a apreensão, ou seja, pega, né, para si, o Estado toma para si. E outras medidas assecuratórias são medidas que vão assegurar algo, tá? Nos casos em que haja, eu tô aqui, ó, suspeita de que os bens, direitos ou valores, produtos do crime, ou constituam proveito dos crimes previstos nesta lei, procedendo-se na forma dos artigos 125 seguintes. Alguém pediu aqui para participar, Felipe. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Voltando para cá. Deixa eu fechar aqui a janelinha. E aí o parágrafo 1º e 2º foram revogados. O que quer dizer isso? Eles perderam lá a sua validade, tá? Parágrafo 3º aqui, ó. Deixa eu passar mais um pouquinho. Estou aqui. Parágrafo 3º do artigo 60 ainda. Nas hipóteses do 366, tá, do CPP, então a gente teria que dar uma olhada lá no 366 do CPP, fazer uma remissão. O juiz poderá determinar a prática de atos necessários à conservação dos bens. Lembra lá do caso do juiz federal que julgou, né, a ação do Ike Batista? Então, ele tem que garantir que esses bens sejam conservados, tá? Não é surrupiar os bens. Então, vai ter que preservar os bens, direitos ou valores. Valores, obviamente, em dinheiro, em cash, tá? Parágrafo 4º agora. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. A ordem de apreensão ou sequestro de bens, direitos ou valores poderá ser suspenso pelo juiz ouvido o MP quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações. Então, muitas vezes, o juiz ele entende o seguinte, que se ele, né, apreender ou sequestrar aqueles bens de imediato, pode ser que haja mais problemáticas aí no processo mais para frente. O 60A foi totalmente revogado, tá? A gente já está no finalzinho da lei. E aí tem uma nova redação aqui do 60A, que diz assim, ó. Se as medidas assecuratórias de que trata o artigo 60 desta lei recaírem sobre moeda estrangeira, ou seja, dólares, né, e euro, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, será determinada imediatamente sua conversão em moeda nacional real, tá? Então, muitas vezes o bem está convertido ali em dólar, ele está em dólar, é uma poupança, é um valor bancário, está em dólar, então vai ter que ser convertido aí para real, ok?
Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma novidade. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tranquilo? Felipe, você que entrou agora. Ok? Me dê o feedback aí, por favor. Estão conseguindo visualizar o material, né? Tá, beleza. Ok. Qualquer coisa, é só chamar no chat. Então, vamos seguir aqui, que hoje a gente tem bastante coisa para fechar. Parágrafo 4º já foi. Não, parágrafo 4º ainda não foi. Eu li o terceiro. Então, o quarto diz assim: os valores relativos a apreensões feitas antes da data de entrada em vigor da MP, que é a MP, Medida Provisória 885 de 2019, 2019 foi ontem, tá? Então, vocês façam uma remissão, vocês dêem uma olhadinha. E que estejam custodiados na dependência do Bacen, Banco Central do Brasil, devem ser transferidos à CEF, Caixa Econômica, no prazo de 360 dias, né? Um ano civil aí, para que se proceda a alienação. O que seria alienação? O Instituto do Direito Civil, que prevê o quê? O emprego aí de algo, tá? Ou aluguel, enfim, alienar também seria trazer, no sentido de trazer para si, tá? Ou custódia. Custódia, a gente dá uma olhadinha em processo penal, tá? Quando eu falo de custódia, vem logo à cabeça custódia de preso. O que é custódia de preso? É você acautelar o preso. É você, o Estado, né? Ele cuida do preso até a execução penal aí. Então, ele tem que guardar a segurança física e psicológica do preso. Isso que seria custodiar. Quando a gente está falando aí de bens, direitos, né, ficarão custodiados aonde? Nas dependências dos bancos nacionais, que são Banco Central, Caixa Econômica Federal, tá bom? Artigo 61. Apreensão de veículos, embarcações, aeronaves, geralmente produtos aí de crimes, né? E quaisquer outros meios de transporte, de maquinário, utensílio, instrumento, objeto de qualquer natureza utilizado para... Gente, eu acho que eu já li isso aqui. Acho que a gente já estava quase no finalzinho. Eu lembro que eu falei isso aqui na aula, então vou avançar mais um pouquinho. Estou lembrando, não sei se foi 62 que nós paramos. Vou começar do 62, então. Dei uma pulada aí. 62. Voltei aqui, dei uma acelerada. Então diz assim, 62. É comprovado o interesse público. O que é interesse público? Interesse da população, tá? Então, toda vez que a gente vê essa frase interesse público, a gente está falando de interesse da população, tá? Dos jurisdicionados. Na utilização de quaisquer dos bens que trata o artigo 61, muitas vezes é um galpão lá que, né, o tráfico tinha para prensar droga, ou uma fazenda que se plantava aí, maconha, folhas de cocaína, enfim. Os órgãos de polícia judiciária, militar e rodoviária, PRF aí, ó, poderão deles fazer uso. Fazer uso de quê? Dessa fazenda, desse galpão, tá? Por exemplo, sob sua responsabilidade com o objetivo de sua conservação mediante autorização do juiz ouvido o MP, garantida a prévia avaliação dos respectivos bens. Então, vai ser feita aí uma avaliação prévia pelo OJA. Quem é o OJA? Oficial de Justiça Avaliador. Deixa eu permitir aqui a entrada do Marcos. Vamos voltar para cá. Parágrafo 1º, revogado, parágrafo 1º A, o juízo. O que é o juízo? O juízo criminal, tá? O juízo criminal, o juiz criminal, deverá cientificar o órgão gestor do FUNAD para que em 10 dias, e não 15 nem 30, avalie a existência do interesse público mencionado no caput. O que é caput? É o início aqui do 62, tá? É o início aqui do 62. Deste artigo indica o órgão que deva receber o bem. Que bem é esse? Pode ser uma lancha que vai para a Marinha do Brasil, né? Pode ser uma lancha, um barco que vai para a Polícia Federal, ou um galpão, né, que a PRF faça uso aí desse galpão, ok? Parágrafo 1º B, tem aqui, ó, 1º B. Tem prioridade para os fins do parágrafo 1º A deste artigo os órgãos de segurança pública. Acabei de falar, tá lá no 44 da Constituição. Quais são os órgãos de segurança pública? A gente não pode esquecer isso. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, tá? Que participam das ações de investigação, a Polícia Penal também é órgão de segurança pública, participam das ações de investigação e repressão ao crime, que crime? Tráfico de drogas, né, aí, ao crime que se deu causa medida. Parágrafo 2º, tô aqui agora, tá? A autorização judicial de uso de bens deverá conter a descrição do bem. Que bem é esse? É uma lancha, tá? É um carro? É um terreno? É uma fazenda? E a respectiva avaliação. Avaliação de quem? Um contador, tá? Um mecânico, um oficial de justiça, e do órgão responsável por sua utilização. Parágrafo 3º revogado, a gente vai para o 3º novo. Diz aqui, ó.
O órgão responsável pela utilização do bem deverá enviar ao juiz periodicamente, ou seja, 2 vezes por ano, uma vez a cada trimestre, enfim, ou qualquer, ele não diz aqui, tá, quando, mas ele só diz periodicamente, ou qualquer momento, ou a qualquer momento, quando por este solicitado este quem? Juiz, né, criminal, informação sobre seu estado de conservação. Parágrafo 4º, a gente pula também. Foi revogado, vamos ler o parágrafo 4º novo. Quando a autorização judicial recair sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará a autoridade ou órgão de registro. Que órgão de registro é esse? Detran, aqui no Rio de Janeiro, tá, galera? E controle e expedição de certificado provisório. Pode ser o Detran no tocante a veículos e embarcações aí, né? A gente tem a Capitania dos Portos. Se for aeronave, a gente tem o quê? A ANAC, tá? Agência Nacional de Aviação, por exemplo. O juiz ordenará, estou aqui, para vocês não se perderem. O juiz ordenará a autoridade ou órgão de registro, a gente já viu quais são os órgãos de registro aí, e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento em favor do órgão. É um documento que vai dar aí uma autorização de uso para esse órgão policial, tá? Esse órgão de segurança pública, ou ao qual tenha deferido o uso ou custódia, ficando este livre de pagamento de multa, encargo e tributo anteriores à decisão de utilização do bem, até o trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Direito penal, processo penal, trânsito em julgado da decisão é quando a decisão ela já não cabe mais aí o recurso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Felipe, tá ouvindo direitinho? Marcos, boa noite. Qualquer intercorrência, vocês me chamem aqui, por favor. Vamos agora para o parágrafo 6º. Estou aqui, ó. Gente, foi tudo revogado, mudou tudo, tá? O parágrafo 6 diz assim, ó. Constatada a depreciação. O que é depreciação? Quando aquele bem ele perde o valor com o tempo, tá? Um carro, se você comprou ele em 2000, obviamente ele já não vale mais quanto vale em 2000 quanto em 2020, tá? Então, constatada a depreciação de que trata o parágrafo 5º, ente federado. Quem são os entes federados no Brasil, senhores? Isso é uma questão de direito constitucional. Quem são os entes federados? A gente tem União, Estados, Distrito Federal e municípios. Territórios não, tá? Ou a entidade, estou aqui, ó. Ou a entidade que utilizou o bem indenizará o detentor ou proprietário dos bens. 7º revogado, 8º também revogado, 9º revogado, e aí a gente dá um salto aqui extraordinário, que mudou tudo, tá? Já vai para o finzinho da lei aqui, artigo 62. Deixa eu ver se consigo acabar isso hoje. Nossa, creio que sim. Dá uma corridinha aqui para a gente entrar em Maria da Penha. Muita coisa foi perdida aqui, muita coisa se perdeu. Mas a gente vai aqui no nosso tempo, com a nossa cadência. 62 diz assim, ó. Deixa eu ver, só tem 62A. 62 puro foi revogado? Muita coisa. Sim, pelo visto, sim. Então a gente vai agora para o 62A, tá? O depósito em dinheiro, tá? Nunca em cheque, nunca em crédito aí diverso, tá? O depósito em dinheiro de valores referentes ao produto da alienação ou a numerários apreendidos. O que é numerários? Numerários também é sinônimo de dinheiro, tá, gente? Cash. Ou que tenham sido convertidos deve ser efetuado na CEF, Caixa Econômica, por meio de documentos de arrecadação destinados a essa finalidade. Parágrafo 1º. Os depósitos a que se refere o caput desse artigo, que artigo? Aqui, ó, 62A, tá? Caput é o início do artigo. Devem ser transferidos pela Caixa Econômica para a conta única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no prazo de 24 horas, e não 48 horas, tá? Depois eu faço uma tabelinha com prazos para vocês. Contado no momento da realização do depósito, onde ficarão à disposição desse fundo aí, a FUNAD. Parágrafo 2º. Na hipótese de absolvição do condenado, pode ser muito bem que o indiciado aí, né, o réu, seja absolvido. O que é dissolvido? Não tem culpa nenhuma, tá? Pode ser que ele seja condenado. Se tiver culpa, né, vai ser condenado aí. Parágrafo 2º. Na hipótese de absolvição do acusado em decisão judicial, o valor do depósito será devolvido a ele. Então, todos aqueles valores, bens, né, direitos que foram apreendidos ou sequestrados serão, obviamente, devolvidos, tá? De forma corrigida, no prazo de até 3 dias úteis acrescidos de juros. Olha aqui, acabei de falar, acrescido de juros, na forma estabelecida pelo parágrafo 4º do artigo 39 da Lei 9250 de 95. Parágrafo 3º. Na hipótese de decretação de seu perdimento em favor da União, o valor do depósito será transformado em pagamento definitivo, respeitando os direitos eventuais lesados de terceiros de boa-fé. 4º. Os valores devolvidos pela Caixa
por decisão judicial devem ser efetuados com anulação da receita do FUNAD. Então, esse valor ele estava lá nesse fundo aí, no FUNAD, tá? Que seria um fundo antidrogas. Então, todos esses valores, né, sairão lá desse fundo e irão novamente para a mão dessa pessoa que foi absolvida no exercício aqui, no finalzinho, em que ocorrer a devolução. Parágrafo 5º. A SEF deve manter o controle dos valores depositados ou devolvidos. Então, o gerente lá, o funcionário da Caixa Econômica, não pode colocar a mão nesses valores, tá? Vai voltar lá para a pessoa que foi absolvida. 63. Ao proferir a sentença, então, o que é sentença? É a decisão final em primeira instância, tá? Não é a decisão final no processo. Pode ser que uma das partes recorra, então o processo ele anda, tá? Ele vai continuar. Mas, para o juiz, né, a sentença seria um ato quase final, mas aí o juiz ainda continua falando no processo se as partes recorrerem. Artigo 63. Ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre inciso 1º, romanos é inciso, tá, gente? Perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias e 2. O levantamento dos valores depositados em conta remunerada e a liberação dos bens utilizados no artigo 62. Aí, parágrafo 1º também foi revogado aí, vamos para o parágrafo 1º novo. Os bens, direitos ou valores apreendidos em decorrência dos crimes tipificados nessa lei, lembra lá? 33, né, o 28. Ou objetos de medidas assecuratórias após o decreto de seu perdimento em favor da União serão revertidos diretamente ao FUNAD. Gente, tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tá. Parágrafo 2º aqui. O juiz remeterá ao órgão gestor do FUNAD relação dos bens. Então, o que tinha? Tinha lancha, tinha carro, tinha fazenda, tinha valor em banco, tinha joias, tá? Eu lembro uma vez que um traficante, acho que foi colombiano, não consigo lembrar do nome dele agora, ele foi pego aqui no Rio de Janeiro uns 5 ou 6 anos atrás, não lembro mesmo. E aí o closet da esposa lá desse traficante, gente, era só sapatos de marca, era só perfume, bolsa. Então isso tudo aí ou vai a leilão, tá? Ou vai para algum fundo aí, no caso que a gente está estudando, vai para o FUNAD, tá? Então vai fazer uma relação de bens, de direitos e valores. Olha, tinha sapato Louboutin, tinha vinho francês, vinho português, caríssimo. De valores e direitos, eles serão trazidos aí para o que colacionar, trazer para dentro do processo, tá? Depois serão acautelados. Ao final de todo o processo, se a pessoa for inocente, for absolvida, esses valores, esses bens, eles retornam à pessoa. Caso não, vai para esse fundo aí, o FUNAD. Vamos avançar aqui. 4º, transitada em julgada a sentença condenatória, ou seja, a sentença que já não cabe mais nenhum recurso. O juiz do processo, de ofício ao requerimento do MP, remeterá ao SENAD relação dos bens, direitos e valores declarados pedidos em favor da União, indicando quanto aos bens o local em que se encontra, ou seja, armas, tá? Enfim, poderia ser armas aí, né? Ou não, se for drogas, obviamente serão todas destruídas, plantações queimadas, né? Só que a gente já viu na lei que uma pequena porção ali aquele cultivo daquela plantação terá que ser guardado para ser periciado e colocado dentro do processo, colacionado dentro do processo, tá? Para fins de sua destinação, sem legislação vigente. 4º A, antes de encaminhar os bens ao órgão gestor do FUNAD, o juiz deverá fazer o quê? Então, tem uma série de condutas aí que o juiz deverá observar. Quais são elas? Vamos ver. 1. Ordenar às secretarias de fazenda, ou seja, ao fisco, e aos órgãos de registro, ou seja, Detran aí, né, e controle que efetuam as averbações necessárias. O que é averbação? Averbar no direito é consertar, é corrigir, tá? Por exemplo, a minha mãe me registrou com o nome errado lá no registro civil de pessoas naturais, aí, ou seja, ela vai ter que consertar o meu nome. Quando eu falo consertar, eu tô falando averbar, tá? Corrigir. Então, olha aí, ó. Então, o juiz deve fazer o quê? Ordenar a Secretaria de Fazenda, que é o fisco, né, e aos órgãos de registro e controle que efetuam as averbações necessárias, caso não tenha sido realizado quando da apreensão. E 2. Determinar no caso de imóveis, ou seja, uma casa, por exemplo, uma fazenda, um terreno, o registro de propriedades em favor da União no cartório de registro de pessoas, é bem imóvel, né? No cartório de registro de imóveis competentes no termo do caput, no parágrafo do 243 da CF, Constituição Federal. Afastada a responsabilidade terceira prevista no inciso 6º do 134 do CTN. O que é CTN aqui? Ó, Código Tributário Nacional. Bem como determinar a Secretaria de
coordenação e governança do patrimônio da União, incorporação e entrega do imóvel, tornando livre e desembaraçado. O que é livre e desembaraçado? Não tem imposto, não tem mais encargo nenhum, não tem IPTU, não tem nada, tá? Tornando livre e desembaraçado de quaisquer ônus. O que é ônus? É encargo, tá? Encargo nas nossas costas, ônus, para sua destinação. Quinto, vetado. Sexto, vamos andar aí. Na hipótese do inciso 2 do caput, decorrido um ano aí, ó, aproximadamente, né, 365 dias, do trânsito em julgado e de conhecimento de sentença pelo interessado, quem são aí, quem serão os interessados? Seriam as partes, tá? Ter conhecimento da sentença. E aí, foi uma sentença absolutória ou foi uma sentença condenatória? Então, o juiz, ele dá ampla publicidade aí. Os bens apreendidos, os que tenham, tô aqui, tá? Sido objeto de medida securatória ou valores depositados que não forem reclamados, serão revestidos ao FUNAD. 63A. Nenhum pedido de restituição será conhecido sem comparecimento pessoal do acusado. Então, se essa pessoa, né, esse acusado, ele quer restituir esse bem, ele tem que comparecer diretamente à presença do juiz e requerer isso, podendo o juiz determinar a prática dos atos necessários à conservação dos bens. Por exemplo, nomear uma pessoa, né, para cuidar desses bens. Direitos ou valores, 63B. O gerente do banco, por exemplo, fica responsável por aqueles valores, tá? O gerente lá da Caixa Econômica Federal. 63B. O juiz determinará a liberação total ou parcial dos bens, direitos e objetos de medidas asseguratórias quando comprovada a ilicitude de sua origem. Por exemplo, eu já contei para vocês que a filha do Beiramar, ela é dentista, né? Houve uma investigação há alguns anos atrás, querendo saber se a faculdade que ela cursou, se todo aquele maquinário que tinha lá no consultório odontológico dela foi pago aí com o dinheiro do tráfico ou não, né? Então, por isso que eu estou falando aqui, ó. Quando comprovada a ilicitude que da qual proveio a origem daquele bem, tá? Mantendo-se a constrição. O que é a constrição? A restrição dos bens, direitos e valores necessários e suficientes à reparação dos danos e ao pagamento das prestações pecuniárias. Prestação pecuniária, o que é isso, professora? Prestação em dinheiro, em pecúnia, tá? Multas e custas decorrentes de infração penal. Então, tudo aqui foi revogado, tudo novinho. Vamos ver o que diz o 63C. Compete ao Senado, ao Ministério da Justiça e Segurança Nacional, Segurança Pública, proceder à destinação dos bens apreendidos e não leiloados, por exemplo, questão de tráfico de drogas, né? Tem muito celular, computadores, né? Apartamentos, casas, então esses carros também, né? Então esses bens aí, eles serão possivelmente leiloados. Caso não sejam leiloados, em caráter cautelar, olha aqui, ó, cujo perdimento seja decretado em favor da União por meio de seguintes modalidades: alienação mediante licitação. Então, pensa aí um conjunto de, sei lá, computadores, né? Conjunto de veículos aí. B, doação com encargo. O que é encargo? Eu vou te doar algo, tá? Só que, por exemplo, o que é uma doação com encargo? É um instituto aí do direito civil. Vou doar para vocês um terreno, mas eu deixo um encargo. Qual encargo seria? Dentro de 2 anos, vocês têm que construir uma casa, tá? Uma casa com piscina, e essa piscina ela terá que ser aberta todo final de semana para as crianças carentes da comunidade. Eu te doei um terreno aí, você vai ter que fazer uma construção, na verdade 2, uma casa e uma piscina, só que tem um encargo. Todo final de semana vocês vão ter que disponibilizar essa piscina para crianças da comunidade. Isso que seria uma doação aí com encargo, tá? Nada vem de graça. Então, B, doação com encargo a entidades ou órgãos públicos, bem como a comunidade terapêutica acolhedora que contribui para o alcance da finalidade do FUNAD, ou C, venda diretas. Então, a União pode vender diretamente, tá? Incorporação patrimônio de órgão da administração pública, INSS pode incorporar um prédio aí, né, que servia como escritório base para o tráfico de drogas, por exemplo, tá? Destruição ou inutilização. Parágrafo 1º. A gente termina hoje isso. Graças a Deus. Está no finalzinho já. Vamos então para o parágrafo 1º. Alienação, estou aqui, ó. Alienação por meio de licitação. O que é licitação? A gente tem que ver a Lei 866 de 93, tá? Que é a Lei de Licitações. Todos os serviços, né? Por exemplo, que a administração pública brasileira ela vai
oferecer, né, muitas vezes um computador, um conjunto de computadores, mesas, cadeiras, né, toda a aparelhagem aí dos órgãos públicos, geralmente eles são adquiridos via licitação pública. Até papel higiênico, tá, gente? Pó de café, tudo licitação pública. Por exemplo, um órgão como a Defensoria Pública da União não pode pegar, né, ir lá no mercado comprar o pó de café, não. Isso aí tudo vem mediante licitação, tá? Então, aqui, ó. Alienação por meio de licitação, Lei 866 de 93, deve ser realizada na modalidade leilão. Leilão, quem dá mais? Quem dá mais, tá? Para bens móveis e imóveis. Lembra lá daquela história, né? Tem sempre um parente, um amigo que já comprou algo em um leilão público, né? É esse caso aqui. Independentemente do valor da avaliação isolado ou global de bens ou de lotes assegurados à venda pelo maior lance. Então, quem dá mais aqui, ó? O preço não inferior a 50% do valor. Parágrafo 2º, a avaliação do leilão que se refere, essa parte que é bem chatinha, tá? Depois vocês deem uma lida, vou dar uma pulada aqui para o 63D, para ver se a gente termina. 63D. Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Gente, não deixem de ler, tá? Sinceramente, leiam mesmo, tá? Só tô pulando aí, pra gente não ficar muito tempo na lei de drogas. Qualquer dúvida, depois vocês mandam por e-mail, eu vou disponibilizar um e-mail, mandem lá pelo WhatsApp, tá? Compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública regulamentar os procedimentos relativos à administração, preservação e destinação de recursos prevenientes de delitos, tráfico de drogas, por exemplo, tá? E atos ilícitos e estabelecer os valores abaixo dos quais se deve proceder à sua destruição ou inutilização. 63. Os produtos de alienação dos bens apreendidos ou confiscados será revertido integralmente ao FUNAD, nos termos do parágrafo do 243 da Constituição Federal. A gente teria que dar uma olhada lá no 243. Proibida, né, a subrogação sobre o valor de arrematação. Isso aqui é mais direito civil, tá, gente? Não vou me aprofundar nisso daqui não, para saldar eventuais multas. Então, se tem uma multa, né, obviamente que vai ter que ser pago com aquele valor ali que está apreendido, né, que foi sequestrado ou alienado, ou confiscado. Encargos ou tributos pendentes de pagamento. Quando a gente fala em tributo, a gente está falando do CTN, Código Tributário Nacional. Parágrafo único. Disposto no caput deste artigo não prejudica o ajuizamento. O que é ajuizar? É dar entrada, tá? Então, se eu vou ajuizar uma ação, eu vou dar entrada numa ação. Então, é interessante que vocês saibam esses termos bonitinhos. De execução fiscal, olha aí, ó, Código Tributário Nacional. Então, se eu estou falando de execução fiscal, estou falando do Código Tributário Nacional. Por exemplo, você deixa de pagar o seu IPTU durante 15 anos. Em algum momento lá da sua vida, né, a prefeitura ela vai fazer uma execução fiscal para satisfazer esse débito aí do IPTU, por exemplo, não pago, tá? Em relação, foi demais. Em relação aos antigos devedores, 63F, na hipótese de condenação por infrações às quais está lei como pena máxima maior que 6 anos, então o cara pegou aí 8, 15, 10 anos, tá? De reclusão, o que é reclusão? Ó, regime recluso, regime o quê? Fechado, tá? Tranca. Poderá ser decretada a perda como produto ou proveito de crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele compatível com seu regimento lícito, né? Muitas vezes o cara ele tinha um emprego lícito, né, antes de ser traficante, então tem que ser observado isso daí, né? Eu, Estado, só posso pôr a mão no que foi originado com dinheiro ilícito, tá? Se antes, lá na vida pregressa dele, teve, sei lá, uma casa, um apartamento proveniente de direito lícito, não tem por que o Estado confiscar, apreender isso. Vamos lá, parágrafo 1º aqui, ó. A decretação da perda prevista no caput desse artigo fica condicionada à existência de elementos que provem, tá? Elementos probatórios, que indiquem conduta criminosa habitual. O que é conduta criminosa habitual? Todo dia eu vendo drogas na porta de uma escola, isso é costumeiramente, né? Durante 30 dias aí, durante todo aquele mês. Então, é uma conduta criminosa o quê? Habitual, reiterada ou profissional do condenado à sua vinculação à organização criminosa acima de 3 pessoas, tá? Eu fiquei sabendo ontem, né, ontem, que foram presos aí pessoas, né, que fraudavam cursinhos preparatórios, né? Então, posso chamar que essas pessoas que foram presas, elas participavam de quê? De uma organização criminosa, porque era acima de 3, 4, 5 pessoas. Era uma rede, né, de criminosos, nacionalmente. Para efeitos de perda previstas no caput deste artigo, entende-se por patrimônio do condenado. O que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens, tá?
casa, carro, fazenda, lancha, de sua titularidade, quando está em nome lá do condenado. Patrimônio são os bens que estão, né, em nome aí do titular, ou sobre os quais tenham domínio e benefício direto ou indireto na data da infração penal recebido posteriormente. E transferidos a terceiro a título gratuito, muitas vezes ele coloca aquela moto, aquele carro ali no nome da esposa, ou no nome da filha, né? Vide caso Queiroz aí. Ou mediante contraprestação irrisória. O que é contraprestação irrisória? Eu sou traficante, eu tenho um apartamento, vários apartamentos na Barra da Tijuca, né? A gente sabe que uma prestação de uma cobertura na Barra da Tijuca não, é 500, não são R$ 500 por mês, é muito mais que isso. E aí eu alugo isso para terceiro no valor de R$ 100, R$ 500, então é mediante o quê? Prestação irrisória, pequena, baixa, tá? A partir do início da atividade criminal, só uma fachada aí. Gente, tranquilo? Alguma dúvida? Bruno, Felipe, Marcos, tranquilo, né? Qualquer coisa é só chamar aqui. Ok. Parágrafo 3º. O condenado poderá demonstrar a inexistência de incompatibilidade, ou seja, ele vai falar o seguinte, olha, não, esses bens aqui não são lícitos, não, eles são lícitos, então ele tem que demonstrar aí o quê? Essa incompatibilidade, tá? Ou procedência lícita do patrimônio. Olha, antes de eu ser traficante, eu recebi uma herança aí de R$ 2 milhões, tá? Acho meio difícil isso acontecer. Geralmente é a condição financeira. Ou não, às vezes entra mesmo porque quer entrar, enfim. Não vamos entrar nesse mérito aqui moral. Parágrafo 3º. O condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou precedência ilícita do patrimônio. Já falamos. 64. Finalmente chegamos no finzinho aqui. A União, por intermédio do Senado, poderá firmar convênio com o Estado, Distrito Federal, com organismos orientados para a para a prevenção do uso indevido de drogas e atenção e reinserção social. Então, a gente bateu, né, muito aqui a questão da assistência, da reação na repressão à produção, tá? Não tem autorização para se produzir droga no território nacional, salvo, né, a questão de eu ter um filho doente, que tem aí ataques epiléticos, e a autoprodução não autorizada e o tráfico ilícito de drogas. Vocês viram hoje? Fazer um bate-bola aqui rapidinho. Vocês viram hoje que foi preso, né, na zona sul do Rio, né? Homem branco, privilegiado, então não é traficante, né? A gente chama, no primeiro momento, de não deveria nem ser traficante, acusado, né, indiciado. Mas o rapaz foi chamado de fornecer vistos nomes, surreal. Com vistas na liberação de equipamentos e de recursos por ela arrecadados para a implantação e execução de programas relacionados à questão de drogas. Então, a gente já viu isso aqui exaustivamente. Isso aqui é interessante, ó. O título 5º é muito interessante. Fala da cooperação internacional. Quando eu vejo que fala de cooperação internacional, eu lembro da Interpol, né, que é aquela polícia, né, que percorre todos os países aí do mundo, né, e elas têm uma rede de cooperação, como, por exemplo, a Polícia Federal, né, lá nos Estados Unidos, o FBI, e por aí vai. SWAT, internacionalmente. 65, vamos ver o que diz aí pra gente. De conformidade com os princípios da não intervenção em assuntos internos, ou seja, quer dizer o seguinte, o Brasil ele é soberano, ele tem a sua soberania nacional, então ele fala o seguinte, ó, para os meus nacionais, eu vou julgar no Brasil. Vai ser aplicado o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Drogas, todas as leis extravagantes, no tocante aí, não pode haver intervenção de outros países em ações. De Miramar foi para mim, porque ele cometeu vários crimes aqui no americano. Alô? Alô? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Teu microfone é aberto. Alguém saiu? Foi o som, Alguém tinha saiu. sumido. Bruno, você está ouvindo direitinho, Marcos? O som tinha sumido, mas voltou. Tá me ouvindo? É, tinha sumido o Tá, áudio, voltou, né? tava sumendo, mas Eu voltou. cheguei a falar, eu estava falando do caso do Fernandinho Beiramar, questão da cooperação internacional, tá? E aí o Brasil, ele é soberano. Ele é soberano, então ele tem que julgar e condenar os seus nacionais em território que é brasileiro. Quando Fernandinho Beiramar, ele foi pego lá na Colômbia, os Estados Unidos falou o seguinte, olha, em solo americano, e o Brasil virou e falou assim, não, 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 ele está na Colômbia, ele vai ser enviado de volta para o Brasil, eu quero extradição dele aqui para o Brasil, porque ele é nacional brasileiro, ele tem sangue brasileiro, ele nasceu em solo brasileiro, ele vai ser julgado a ver o quê? A intervenção de outros países, tudo bem? Tranquilo? Artigo 65. Só para fazer aqui um revival. De conformidade com os princípios da não intervenção, então já expliquei isso exaustivamente, em assuntos internos, da igualdade jurídica e do respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor e observado o espírito das convenções, das convenções das Nações Unidas e outros instrumentos jurídicos, o Brasil ele faz parte do Tribunal Penal Internacional, tá? Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem um assento lá, né, nas Nações Unidas no tocante à segurança, tá? Segurança em matéria penal e outros instrumentos jurídicos internacionais são todos os pactos, todas as convenções que o Brasil faz parte e que assina, relacionadas à questão de drogas, de que o Brasil é parte. O governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países e organismos internacionais, e, quando necessário, deles solicitará a colaboração nas áreas de... Não sei se vocês lembram, vocês chegaram a ouvir falar, som está ok, ok. Daquele caso, eu sempre falo isso nas minhas aulas, do rapaz, né, de um jovem, do senhor jovem. O senhor jovem ficou horrível, né? Eu acho que foi na Indonésia, era um país asiático bem fechado. Acho que foi Indonésia. Idos de 2000 e pouco aí, bem recente. E aí, lá na Indonésia, né, tráfico de drogas, ele é penado com o quê? Imaginem, né? Vamos fazer aqui um bate-bola. Tô me sentindo muito sozinha, não tô ouvindo a voz de vocês. Quem chuta aí? O tráfico de drogas na Indonésia é penado com o quê? Execução. É a pena o quê? Capital. Degola, é morte. Ou fuzilamento, né? Então, esse rapaz, ele foi pego aí com uma alta carga de cocaína, ele é brasileiro. Ele era, né, brasileiro. Ah, Surfista, lembra qual era governo até foi? Foi no governo surfista. Dilma Rousseff. Isso, na época da Dilma, um Oi? surfista. Ele era surfista, esse cara. Foi. Ele era surfista mesmo. Você lembra? Olha que legal. Então você pode me ajudar aqui nos detalhes. Na época E aí eu da, lembro que ele foi traficar cocaína. Oi? na época Tô te ouvindo direito. Fala. Dilma. Alô? Na época, quando era presidenta Dilma. Isso mesmo. Então ele foi traficar. Isso, presidenta Dilma. Ele foi traficar cocaína para esse país aí, asiático, e aí chegou lá, foi pego, né? A polícia pegou e tal. Gente, muita cocaína. Tipo assim, muita cocaína, bota aí uns 3, 4, 5 quilos, que, né, rende a beça. Dá um dinheirão. E aí vai ser condenado aqui. Se tiver culpa, obviamente vai ser condenado aqui. Se não, se for absolvido, volta para o Brasil. E eu lembro que a Dilma, ela pediu esse brasileiro de volta para o Brasil e falou o seguinte, olha, eu tenho uma lei de drogas no Brasil, essa lei que a gente está vendo agora, eu tenho um código penal, eu tenho um código de processo penal, eu tenho uma lei de drogas e eu quero o meu nacional aqui no Brasil para ser punido e julgado. Não é que a gente vai passar, não é que o Brasil vai passar a mão na cabeça do infrator, né, desse indiciado aí, não, a gente quer ele para ser julgado aqui no Brasil, porque ele tem o quê? Ele tem sangue brasileiro e ele nasceu em solo brasileiro, tá? Essa é a lógica. Então, quando a gente fala da cooperação aqui internacional, eu estou falando o seguinte, não pode haver interferência. Mas o que aconteceu, gente? Foi uma queda de braço, assim, gigantesca, tá? Diplomacia asiática e Indonésia, diplomacia brasileira, quebrando aí o pau, houve mal-estar terrível, das relações ficaram super
estremecidas, tá? Acho que agora já melhorou. E a Indonésia falou o seguinte, olha, eu vou condenar esse rapaz, esse infrator, vou apená-lo aqui, vou condená-lo aqui. Ele foi condenado a pena capital, foi fuzilamento, salvo melhor disso. Foi isso mesmo, Marcos, você lembra? Foi pena de fuzilamento, né? Foi fuzilado ele. É. Os pais tentaram trazer ele para cá, foi o presidente fuzilado. pediu, né? Porque aqui no Brasil... Sim, foi clemência, houve até clemência. Gente, isso foi um caso que, se você quer ser um penalista, se você quer ser um policial, você tem que saber disso tudo, tá? Porque, assim, aqui no Brasil, vamos tirar aí o advento da lei mais nova, né, que a pena ela sobe para 40 anos, lembra lá do pacote anticrime, que tá lá na mão do Toffoli? Então, esquece 40 anos, né? Tá lá na mão do Toffoli. O Toffoli tá analisando. Mas vamos pensar nos dias de hoje, tá? 22/7/2020. A pena máxima que a gente tem hoje no Brasil são 30 anos, tá? Então, vamos supor que tráfico de drogas, né? Eu acho que o Marcola e o Beira-Mar têm penas altíssimas. Acho que passam aí 100, 200 anos. Gente, no Brasil, o máximo que uma pessoa fica presa são 30 anos, tá? Então, é muito melhor você ficar preso 15, 20 anos, muito melhor não, você perde uma vida toda, do que você ser o que? Morto, né? Apedrejado, queimado, torturado, enfim. Volta para cá, que esse assunto é bem interessante. Então, 65, eu vou dar uma lida rapidinha, só para a gente poder relembrar. De conformidade com os princípios da não intervenção, ou seja, os Estados Unidos julga lá os seus nacionais, o Brasil julga os deles, a Indonésia julga os deles, e assim por diante. Em assuntos internos, olha aí, assuntos internos do Brasil, de igualdade jurídica e de respeito à integridade territorial dos Estados e às leis e aos regulamentos nacionais em vigor, e observado o espírito das convenções das Nações Unidas, o Brasil faz parte aí do Tribunal Penal Internacional. Isso quer dizer o seguinte, quando foi realizado aquele julgamento lá dos crimes nazistas, né, dos crimes contra a humanidade, o Brasil ele não tinha ainda um assento, né, em matéria penal muito forte ali na ONU, apenas os vencedores ali da guerra, da Segunda Guerra. O Brasil é parte, o governo brasileiro prestará, quando solicitado, cooperação a outros países, tá? Então a nossa Polícia Federal aqui também, ela está ajudando, por exemplo, uma polícia francesa ou a polícia americana, tá? E aí como é que se dá essa ajuda? Né? Vamos ver isso aqui nos incisos. 1. Intercâmbio de informações sobre legislações, experiências, projetos e programas voltados para atividade de prevenção do uso indevido, de atenção de inserção social de usuário, independente de drogas. Eu costumo dizer que essa questão de matéria de drogas, a gente tem que aprender muito com os países de primeiro mundo, né, como Holanda, Dinamarca, Finlândia, porque lá eles têm uma política de drogas super avançada, né, criminalidade super baixa, né, a Holanda tem vários coffee shops de maconha, vocês já ouviram falar disso, né, vocês sabem disso, assim como alguns estados dos Estados Unidos, eu não sei se são Texas, Califórnia, não consigo lembrar agora, tem uma política de droga mais, por exemplo, drogas mais leves, né, que eles dizem ser mais leves como maconha e tal, você compra lá nos coffee shops da vida, nos cafés da vida. Estão conseguindo me ouvir direitinho, tranquilo? Vamos seguir aqui. Ai, não. Fecha não, Ney. Só um momento, gente. Tá falhando. Tá falhando aí? Execução. Alô, som? Tá me ouvindo? Tá ok. Né? Alguém ia falar alguma coisa. Oi? Tá ok, então vamos continuar aqui. Gente, eu tô com a cara próxima, o rosto próximo é porque o computador tá num plano mais baixo aqui do que o meu corpo. Tô com o rosto mais próximo, até para ficar mais fácil de vocês ouvirem também, tá? Qualquer coisa podem chamar no chat, que eu dou uma ajustada. Intercâmbio de informações, então já falei disso, de experiências, por exemplo, a polícia israelense, né, a segurança pública israelense, de vez em quando vem aqui para o Brasil para saber como é que os nossos PFs, os nossos PRFs, a nossa BIM trabalha, e a gente também vai para lá, a gente manda a gente para lá. Então, é um intercâmbio de informação, tá? Tudo que de mais novo há. 2, aqui, eu estou no segundo, inciso segundo, intercâmbio de inteligência policial, acabei de falar, Polícia Federal, a BIM, tá? Sobre produção e tráfico de drogas. Gente, o Aladim que foi preso hoje. Tráfico de drogas e delitos conexos. Que delitos conexos são esses? Olha só, o tráfico de drogas e a produção nunca vem sozinha, ela vem com muitas vezes vem com homicídio nas costas, vem com corrupção. Então, são vários crimes que estão conectados, que estão conexos, tá? Em especial, o tráfico de armas, olha aí, ó. Andam juntos, são primos e irmãos, lavagem de dinheiro, desvio
de precursores, que seriam produtos, tá? Insumos químicos. 3. Intercâmbio de informações policiais e judiciais sobre produtores e traficantes de drogas e seus precursores químicos. Não sei se vocês viram aquela série Narcos, que falava lá da traficância colombiana, né? Pablo Escobar. Vocês viram essa série Narcos? Eu sei que vocês não têm muito tempo, mas se tiverem de férias de bobeira, deem uma olhada, estava na Netflix há alguns anos atrás, título 5A, do financiamento das políticas sobre drogas, 65A vetado. Vamos agora para as disposições finais, estamos chegando ao fim aí, ó. Que interessante. Deixa eu beber aqui um pouquinho de água rapidinho, gente, para hidratar a garganta. Diz aqui, toda vez que eu falo de disposições finais e transitórias, é o finalzinho da lei, tá? Tudo aquilo que eu deixei de falar lá no início que pode acrescentar algo aí, acrescer algo, tá? 66. Para fins do disposto no parágrafo único do artigo 1º, lá no início, né, da lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denomina-se drogas. Gente, isso aqui é super importante. Olha como é que as disposições finais e transitórias têm informação importante, sim, tá? Não é porque é o final da lei que eu não vou ler, não. Tem que ler. O que é droga? Substâncias entorpecentes, psicotrópicas, deixa você meio doidão. Professora, mas será que se eu tomar um chá de cogumelo, vou ficar doido ou não vou? Gente, isso depende muito do corpo da pessoa, do seu psique. Perdão, tá? Isso é muito particular de pessoa para pessoa. E há cogumelos que são drogas também, tá? Deixa eu ver se tem alguma mulher aqui. Não, acho que são só meninas. Não consigo lembrar de nenhuma agora de cabeça, tá? Mas se a mulher tiver grávida e quiser abortar, não quiser colocar lá um citotec, por exemplo, na sua vagina, ela pode pegar uma planta que a gente acha que é inofensiva, é uma planta o quê? Psicotrópica. Ela faz lá o chá da planta, acho que é chá de canela, não consigo lembrar agora, enfim. Faz lá o chazinho, ela toma e ela aborta. Aborto no Brasil é crime? Professor, mas uma plantinha inocente sim é droga, gente, tá na lei, tá? Vamos nós. Então, o que são drogas? Substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial. Gente, olha só, se você toma remédio para dormir, se você toma remédio para se acalmar, sinto muito lhe informar, tá? Também são drogas. Só que são drogas o quê? De controle especial. Dependendo do remédio, o famoso tarja preta aí, você só pode comprar com uma receita ali autorizativa, tá? Uma via fica lá com a farmácia, outra fica em seu poder. Isso é sério, tá, gente? Não pode sair comprando qualquer coisa aí na farmácia, não. Tem uma coisa curiosa quando a gente fala de lei de drogas. Vocês sabiam que cocaína já foi vendida aqui no Brasil, farmácia? Quem sabia desse detalhe aí? Cocaína no Brasil já era vendido aí no início aí dos séculos passados em farmácia. Era uma coisa que você ia lá, comprava sua dosinha de cocaína, né? Cheirava e estava tudo bem. A partir de então, né? Não lembro o ano precisamente, ela passou a ser o que? Droga, tá? Deixa eu abrir aqui o chat para ver. Sempre acompanhando. Minha câmera tá travando? Estão conseguindo me ouvir? Vou fazer o seguinte, então. Vou desabilitar aqui a câmera, tá? Talvez fique melhor. Desabilitei, tá? Aí gasta menos tráfego aí, tá? Ficou melhor, gente? Desabilitei aí. Vocês conseguiram pegar o conceito de que são drogas? O que são drogas? Sim, né? Chá de maconha, chá de canela são abortivos, tá? Medicamento, tarja preta também são drogas, enfim. Vamos seguir aí. 67. A liberação dos recursos previstos na Lei 60 de 86, em favor dos Estados do Distrito Federal, dependerá de adesão a respeito às diretrizes básicas contidas nos convênios firmados e do fornecimento de dados necessários à atualização do sistema previsto no 17. Essa lei respectiva às polícias judiciárias. Senhores, quem são as polícias judiciárias aí? São as polícias civis, tá? São as polícias civis. Vamos nós. 67A.
Os gestores de entidades que recebam recursos públicos para a execução de políticas sobre drogas, o SUS, por exemplo, deverão garantir o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos, eu estou aqui, necessários à efetiva fiscalização pelos órgãos competentes. Então, quem vai fiscalizar? O Ministério da Justiça, tá? Por exemplo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, enfim. Quem são essas pessoas? A União, Estados, Distrito Federal e municípios são o quê? Os entes, tá? Poderão criar estímulos fiscais e outros destinados à pessoa física ou jurídica, PF, pessoa física, pessoa de carne e osso, pessoas jurídicas são as empresas, por exemplo, são aquelas constituídas através de junta comercial ou não, tá? Quando registra os documentos aí em cartório de pessoas jurídicas, que colaborem na prevenção do uso indevido de drogas, atenção e reinserção social de usuários, dependentes, repressão, judicial. O que é liquidação extrajudicial? Extra quer dizer fora do judiciário, tá? Na esfera o quê? Administrativa, de empresas ou estabelecimentos hospitalares, de pesquisa, de ensino congênere. Então, no caso de falência, falência de quê? De estabelecimento de ensino. Lembra ali da Impiedade, gente? Qual é o nome daquela faculdade que faliu ali? Cândido Mendes, né? Gama Filho? Caso da falência aí. Eu não sei se é Gama Cândido Filho? Mendes, estou chutando. É uma universidade privada que tinha ali em Gama Piedade. Filho? Gama Filho. Gama Nossa, eu Filho? passo por lá o Cândido Mendes, ó. Valeu. Isso. Você tá conseguindo me ouvir direitinho, Bruno? Bruno não, Marcos. Ok. Estão ouvindo, gente? Tá. Por que eu tô falando da Gama Filho aí, ó? No caso de falência ou liquidação extrajudicial de empresas ou estabelecimentos hospitalares de pesquisa de ensino, olha aí onde ela entra. Ou congêneres. O que é congêneres? Parecidas, iguais, tá? Assim como nos serviços de saúde, que produzirem, venderem, adquirirem, consumirem, prescreverem ou fornecerem drogas, ou de qualquer outro em que existam substâncias ou produtos, incumbe ao juiz perante o qual tramite o feito, fazer o quê? Vamos supor que lá na Gama Filho tem um curso de medicina meio louco, tá? Ou uma faculdade veterinária, enfim, precisa aí de drogas, né? Tarja preta. Então, tem que ser observado o quê? Inciso primeiro, determinar imediatamente a ciência da falência. Então, vai falar, olha, Gama Filho faliu. Juiz do Rio de Janeiro, Gama Filho faliu, tá? Só que aqui a gente tinha um laboratório de veterinário, ou de biologia, ou até mesmo de medicina, a gente tinha umas drogas aqui guardadas, drogas, remédios, tarja preta, enfim. Cloroforme, todas essas coisas aí que podem dar nóia ou não. Geralmente isso acontece muito em faculdade de farmácia, né? Faculdade de farmácia. 2. Ordenar a autoridade sanitária competente a urgente adoção das medidas necessárias ao recebimento e guarda de depósito das drogas arrecadadas. Então, essa faculdade aí de farmácia, ela faliu, tá, drogas, e levar para onde? Para a autoridade competente feita, porque é interesse dele, interesse o quê? Social. São substâncias ou produtos não proscritos, fica proscritos, não listados, tá? Não discriminados, referidos no inciso 2 do caput desse artigo, só podem participar a pessoa jurídica regularmente habilitada, ou seja, PJ lá com seu CNPJ regular, tá, gente? Desculpa. Regularmente habilitado nas áreas de saúde e de pesquisa científica que comprova a destinação lícita a ser dado ao produto a ser arrematado. Parágrafo 2º. Ressalvada a hipótese que trata o parágrafo 3º deste artigo, o produto não arrematado será ato contínuo, asta pública. O que é asta pública? Leilão público, tá? Palavrinha nova aí que vocês aprenderam hoje. Asta pública, leilão público, tá? Distribuído pela autoridade sanitária, na presença dos conselhos estaduais sobre drogas e do MP. 3. Figurando entre o praceado. O que é praceado? Praceado é aquilo que foi a asta pública, é aquilo que foi o quê?
a ser leiloado. O que eu estou falando para vocês? Que destinará à rede pública de saúde. Muitas vezes é aquela morfina, né? Morfina é droga pesadíssima que faz com que a pessoa sinta menos dor. Então, isso daí vai ser acautelado, vai ser guardado, né? Vai ser força de julgamento dos crimes previstos no 33. Olha como é que ele está batendo de novo do artigo 33 aqui. A 37 desta lei, se é o que estadual, competência da justiça, o que? Federal. É o juiz federal que vai processar e julgar. Parágrafo único. Os crimes praticados nos municípios. Gente, senhores, vamos lá. Crimes praticados no município. A justiça municipal, sim ou não? Bruno, Marcos, Felipe. A justiça municipal? Sim. Não, gente, não há. Não há justiça municipal, tá? A justiça, ela só é estadual ou federal, tá? Então, quais são os tipos de justiça? Federal, estadual e especializada. Quais são as justiças especiais, especializadas? A trabalhista, tá? A eleitoral e a militar. São as justiças o quê? Especiais ou especializadas. Eu não tenho no Brasil um tribunal de justiça municipal. Não existe isso, tá? Voltando para cá para a gente fechar. 71 vetado. Ah, não, perdão. Volta aqui para o parágrafo único, não expliquei. Só falei que não tem justiça municipal. Os crimes praticados em municípios que não sejam de sede aí da vara federal serão processados e julgados na vara vizinha aí, né? Na circunscrição vizinha. 71 vetado, 72 também foi revogado, tem um novo. Vamos ver o que diz 72 novo. Encerrado o processo criminal. O que é o processo criminal? Desde a instauração da ação penal inicial, o juiz de ofício, mediante representação de autoridade de polícia judiciária, a polícia Sumiu o som, professor. judiciária, você não Professora, não ficou ruim. só a constituição das amostras guardadas como guardadas serve como sumiu o som? Alô? Sumiu o Tá me som. ouvindo? Sumiu o som. Calma aí. Som. Marcos. Tô ouvindo agora. Tenta 72. Está encerrado, fim do processo. São a gente para, e aí quando for alô? Sumiu o som. Sumiu. Você está me ouvindo? Sim. Sim, agora sim. Agora você está conseguindo ouvir? Vamos fazer o seguinte, ó, vai dar agora 8 horas, a gente faz um intervalozinho de 10 minutos, tá? Uhum. Pode ser? Pode ser. E aí a gente volta em Maria da Penha, tá bom? Ok. Tá? Deixa eu só fechar o 73 aqui rapidinho. A União poderá estabelecer convênios com os estados e o Distrito Federal, visando a prevenção e repressão do tráfico ilícito e de uso indevido de drogas, e com os municípios, com o objetivo de prevenir o uso indevido deles e de possibilitar a atenção e reinserção social de usuários dependentes de drogas. 74. Esta lei entra em vigor em 45 dias, então publicou-se aí 23 de agosto de 2016, teve 45 dias para ser
publicado. Então, a gente fechou aqui, faremos agora um intervalo de 10 minutos, a gente volta às 8h20, tá? E a gente já volta em Maria da Penha, ok? Ok.